Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, o Ministério Boas Novas quer dar os parabéns às mamães que estão aqui presentes e às mamães que estão nos acompanhando, né, via internet. Parabéns, que o Senhor continue derramando toda sorte de bênção sobre a vida das irmãs. Vai um glória aí? Glória! Amém? Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 1. Lucas, Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 1, e o versículo é a partir do 26. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. 38. Disse então Maria: Eis-me aqui. Repete, igreja: eis-me a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença no nosso meio, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Queremos entregar nossas mães nas suas mãos, queremos entregar as mães da Assembleia de Deus Boas Novas, queremos entregar as mães de Nova Iguaçu, as mães do Brasil, queremos entregar aquelas que querem ser mãe, mas não estão conseguindo, Deus. Em nome de Jesus, que a sua glória desça sobre esse lugar, nessa noite, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar.
Amada igreja, confesso que eu pensei em falar em várias mães da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Pensei em falar da Eva, Rebeca, Sara, Ana, e daí por diante. Mas se a gente parar para pensar, se a gente parar bem para pensar, a mãe, aqui nessa terra, que teve mais intimidade com Jesus foi Maria. Não tem como a gente negar isso. Por conta da idolatria de muitos, nós acabamos não valorizando tanto Maria como ela deveria ser valorizada. Poderia ter falado de Raabe, poderia ter falado lá daquelas duas mães lá do Salomão. E nós não estamos aqui para idolatrar Maria, mas nós estamos aqui com base na palavra de Deus, para dizer, e esse é o título da mensagem: Maria, um exemplo de mãe. Você pode repetir? Fala: Maria, um exemplo de mãe. Sim, por quê, pastor? Primeiro, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, ia colocar os planos dele, iria colocar o filho dele que veio para salvar o mundo no ventre de qualquer mulher? Você acredita que Deus ia fazer isso? Ia colocar o que ele tinha de melhor no ventre de qualquer uma? Não, ele não ia. Ele ia escolher uma mulher separada, ele ia escolher alguém que ele sabia que tinha uma vida reta, santa. Agora para pensar comigo, por que a Maria é um exemplo de mãe? Ela era uma jovem, cheia de planos, cheia de projetos. Você acredita que antes do anjo falar com ela, o plano na vida dela seria engravidar? Claro que não. Claro que não. Maria, uma jovem, ela já estava naquele processo em qual José já tinha ido na casa dela, já tinha feito todo aquele compromisso, não tinha ocorrido ainda aquele momento do casamento, mas já estava com um compromisso firmado com José. Então, ela tinha os planos dela, ela tinha os propósitos dela, ela tinha ali já algo pré-programado para a vida dela. Mas aí aparece o anjo de Deus para ela e faz uma oferta. Sabe o que a Maria fez? Ela abriu mão dos planos, ela abriu mão dos projetos, ela abriu mão dos sonhos dela para carregar na vida dela os planos e os sonhos de Deus. Ei, eu não sei, sabe, sempre quando chega, eu tenho certeza que você que é mãe, ou no dia do seu aniversário, você recebe várias mensagens no WhatsApp, as pessoas te ligam: olha, que Deus te abençoe, que te dê saúde, te dê paz, que te faça prosperar, que abençoe a sua vida. Não é assim que a gente recebe? Ei,
Mas sabe o que Maria recebeu? E sabe o que Maria nos ensina, com base na palavra de Deus? Ela abriu mão dos sonhos dela para viver os sonhos e os planos que Deus tinha para a vida dela. Ei, mãe, você que está aqui, ei, jovem, adolescente, eu não sei em que fase está da sua vida, eu não sei se você já é mãe, se você já é avó, eu não sei em que fase que você está, mas uma coisa eu te garanto: se você abrir mão dos teus sonhos, dos teus planos e dos teus projetos, para viver o sonho de Deus na sua vida, eu te garanto que você vai viver milagres. Quando a gente lê rápido, a gente pensa que é fácil, que foi fácil. Mas naquele momento ela falou assim: eis-me aqui. Ela não falou eis-me aqui porque ela passou para a faculdade. Ela não falou eis-me aqui porque ela foi promovida no trabalho. Ela não falou eis-me aqui para viver o seu sonho pessoal. Ela falou eis-me aqui para abrir mão do que ela estava vivendo, para a partir daquele momento ela carregar o sonho de Deus na vida dela. Você está pronta para dizer eis-me aqui? Por que Maria é um exemplo de mãe? Ela abriu mão do seu sonho. Segundo, o maior presente que um filho pode dar para sua mãe não é a televisão, não é a máquina de lavar, não é uma viagem. O maior presente que um filho pode dar para sua mãe é honrar a sua mãe. E para honrar a mãe, claro, se puder honrar e dar presente, pode dar à vontade, as mamães recebem. Mas a televisão vai quebrar, a máquina de lavar vai quebrar, a viagem é boa, enquanto você está lá viajando, você guarda a foto. Mas quando você vê seu filho na presença de Deus, não tem dinheiro que pague você ver teu filho na presença. Não tem dinheiro que pague quando alguém, seja lá você, mãe, vó, bisavó, tataravó, não tem dinheiro que pague quando alguém fala: ei, vi seu neto, ei, eu vi seu filho, olha, que bênção é seu filho, olha, que pessoa de Deus, que mulher, que homem, que neto abençoado que você tem. Não tem dinheiro que pague isso, não tem presente que deixe uma mãe mais feliz do que ver um filho na presença de Deus. Não existe presente melhor do que honrar a mãe. Maria honrou a mãe dela. Quando ela disse sim para Jesus, quando ela disse sim para o propósito de Deus, ela honrou a mãe dela. Por que Maria é um exemplo de mãe? Porque ela tinha o que mais precioso tem, e não é ouro, não é prata, não é Bitcoin, ela tinha a presença de Deus na vida dela.
Se a Maria estava em casa, a presença de Deus estava com ela. Se a Maria, lá naquele tempo, se ela fosse lá na quitanda comprar alguma coisa, quem estava com ela? A presença de Deus. Se ela estava numa festa, quem estava com ela? A presença de Deus. Precisamos copiar nossa irmã Maria. A gente tem que estar na presença de Deus aqui na igreja. A gente tem que estar na presença de Deus na nossa casa. A gente tem que estar na presença de Deus lá na condução. A gente tem que estar na presença de Deus na faculdade, na rua, na vizinhança. A nossa irmã Maria, onde ela estava, a presença de Deus estava com ela. A gravidez para ela não foi algo acidental, não foi algo por acaso, foi um propósito divino, foi um ministério. E não foi fácil, nós sabemos a história. Quando chegou a hora de nascer, teve aquele recenseamento, não tinha lugar, nasceu, né, na hora do nascimento, aquela hora que a mãe quer ter um momento de sossego, nasceu em uma manjedoura, nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Por quê? Porque não tinha lugar. Aí toma ali de perseguição, sai de uma cidade, vai para outra, volta para uma. Mas o menino nasceu. O menino nasceu e ela foi criando ele segundo a palavra de Deus. As dificuldades, as perseguições, as lutas não foram capazes de parar, de frear, de interromper o propósito de Deus na vida da irmã Maria. E quantas vezes nós paramos, nós travamos. A primeira luta, a primeira batalha que aparece, a gente trava, a gente para. Não quero mais isso. Está muito pesado, eu não quero, parei. A ordem que deram era para matar um menino. Você imagina, quem tem filho pequeno aqui, quando o nosso filho fica com febre, a gente bota a mão assim a gente sente que está, a gente já fica angustiado. Você imagina você estar sabendo que estão querendo matar o teu filho. Era motivo suficiente para ela desistir do propósito dela, do plano divino para Deus, para ela. E às vezes por tão pouco, por uma palavra que às vezes nem foi direcionada para você, por uma dificuldade, um tropeço, a gente larga a mão. Larga a mão. Não quero mais saber. Isso não é para mim não. Mas a irmã Maria, ela sabia o propósito divino para a vida dela. E mesmo em meio às lutas, em meio à dificuldade, perseguição, ameaça de morte, ela se manteve firme juntamente com seu marido, e tudo isso com um só objetivo: para a honra e glória de Deus.
Aí tem outra passagem que fala da nossa irmã Maria, que se encontra em João, capítulo de número 2. Mesmo sentado, você acompanha a leitura comigo. Mídia, me ajuda aí, João 2. A igreja acompanha comigo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto vos disser. Até aí tá bom. Vocês lembram lá do sim para Deus que ela deu lá atrás, né? Vocês lembram quando ela era uma jovem, ela se colocou à disposição. Aqui, ela já é reconhecida como mãe de Jesus. Por que que a irmã Maria é um exemplo de mãe? Por que a irmã Maria é uma pessoa que a gente deveria, as características dela, ter perto da gente? A irmã Maria viu que estava havendo um problema no casamento. A irmã Maria percebeu que aquele casal que vinha para a igreja de mão dada, já não está vindo de mão dada. A irmã Maria percebeu que aquele jovem que tocava na igreja, quando ela passa, ele está na rua, com o cabelo pintado igual um abacaxi. A irmã Maria viu. Ela podia simplesmente chamar alguém para falar: você viu a fulana? Casamento dela, ó, só aparência, deu ruim. Você viu aquele menino que tocava lá na igreja? Tá lá na esquina, lá fumando, bebendo, aquele cabelo que parece um abacaxi. Ó, aquele casal ali só anda de mão dada na reta da igreja. Quando vira curva, é só xingamento. Foi isso que a irmã Maria fez quando ela viu que estava acabando o vinho, que já estava alegria, a festa ia acabar. O que a irmã Maria viu é que a festa ia acabar. Sabe o que a irmã Maria fez? E que é exemplo para a gente? Ela não contou para o vizinho, ela não botou no WhatsApp lá uma mensagenzinha, ela foi direto naquele que pode resolver. Por que que ela foi direto naquele que pode resolver? Porque ela tinha intimidade com ele. Ela tinha intimidade com ele. Ela sabia que ele poderia resolver. Ela não ficou falando mal da festa. Ela não ficou jogando conversa ao vento. Ela foi direto em Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está o vinho lá na tua casa? Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer corte aí, vamos falar, o pastor está falando.
O vinho aqui, do contexto que a gente está falando da festa, que significa alegria, que significa plenitude, que significa comunhão, que significa paz dentro da tua casa. Como é que estão as coisas dentro da tua casa? Como é que está a tua relação com teu pai, com teu filho, com teu marido? Eu não sei como é que está, eu sei como é que está o da minha, mas uma coisa eu faço, eu sigo o exemplo da irmã Maria. Quando eu percebo que as coisas não estão andando muito bem, eu vou recorrer àquele que é o único que pode resolver. Quem é o único que pode transformar água em vinho? Quem é o único que pode transformar doença em força? Quem é o único que pode transformar aquilo que parecia impossível no possível? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A irmã Maria valoriza a família. Ela valoriza a família. Todos nós aqui, quando nós somos convidados para uma festa de casamento, ou foi o noivo ou foi a noiva que convidou a gente. Correto? Ela não tomou partido. Sabe por que acabou o vinho? A irmã Maria não falou assim não. Sabe por que acabou? Também essa menina gasta demais. Todo dia compra uma bolsa cara, um sapato caro. Aí o marido não aguenta, aí ó, dá nisso, acaba o vinho. Ou então ela podia tomar partido para o lado do marido, do noivo. Coitado desse rapaz. Sei como é que ele não viu que essa menina, eu sabia que ia dar nisso. A irmã Maria não toma partido. A irmã Maria não fica jogando conversa fiada. A irmã Maria fala direto com quem pode resolver o problema. Quem é que pode resolver o problema? Jesus. Ela não toma partido nem para A, nem para B, nem para C. Ela fala direto com a fonte da vida. Segunda coisa, a presença dela fez a diferença na festa. A presença dela fez a diferença. Uma pessoa, uma mãe que tem intimidade com Jesus, ela tem que fazer a diferença aonde ela estiver. Onde você estiver, ela fez a diferença. Por quê? E eu quero falar com as mães aqui mesmo. Ei, mãe, você é intercessora? Você é intercessora? O que Maria fez aqui foi interceder por aquela família. Você é intercessora? É claro que tem muita gente que acredita que a irmã Maria é intercessora até hoje. Não, ela não é mais intercessora. Enquanto ela estava aqui nessa terra, enquanto ela estava pisando aqui, ela intercedia, ia falar com Jesus. Tem gente que acredita que até hoje ela está intercedendo, hoje ela não está mais. Mas aqui, ó, ela foi intercessora. Mãe, você precisa ser intercessora do teu filho. Mulher, você precisa ser intercessora do seu marido.
Está percebendo? Nós conhecemos essa passagem, porque é a passagem da onde Jesus transformou a água em vinho. Mas o instrumento utilizado para esse milagre, aquela pessoa que foi o canal de bênção, foi Maria. Foi ela que percebeu, foi ela que observou o que estava acontecendo, foi ela que, por ter intimidade, saber quem Jesus era, foi até Jesus e clamou, pediu socorro. Mães, precisamos ser canais de bênção na vida dos nossos filhos, na vida dos esposos de vocês, na vida da família de vocês, na igreja, no trabalho, onde vocês estiverem. A irmã Maria nos dá esse exemplo. Precisamos ser canais de bênção para o Senhor.